Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a estudar a relação de congruência aí, certo? Então vamos ver aqui a definição, vamos entender o que é essa relação de congruência, né? Então para começar aqui a gente começa com um número inteiro positivo, tá? O m aqui é um número inteiro positivo. E aí a gente vai dizer que outros dois números inteiros, a e b, são congruentes módulo m, ou seja, o módulo ele sempre vai ser um inteiro positivo, tá? Então, dados dois números inteiros, a gente diz que eles são congruentes módulo m se o m ele divide a diferença entre esses dois números, né? Aqui no caso, o primeiro menos o segundo, tá? Ou seja, isso aqui vai ser a nossa definição da relação de congruência. Dois inteiros vão ser congruentes módulo m, sempre que o m dividir o primeiro menos o segundo, certo? E note o seguinte, quando eu falo relação de congruência, note que aqui no contexto a gente fixou esse número inteiro aqui, né? Esse m que vai fazer o papel do módulo, tá? Então, a relação da qual a gente está falando aqui é a relação de congruência módulo m, certo? Ou seja, aqui no título deveria ter módulo m, tá? Nós estamos falando de dois números serem congruentes módulo m. Não existe a frase você dizer que dois números são congruentes e acabou. Tem que especificar, né? São congruentes módulo quem? Porque aqui você vê que a definição da relação depende totalmente da escolha desse m aqui, certo? E aqui a gente vai usar essa notação. Na verdade, eu falei da notação, né? Acabei de falar da notação e não tinha definido essa notação aqui ainda. A notação para congruência é essa aqui, tá? A gente denota esse fato aqui através disso aqui, certo? Isso aqui a gente lê A é congruente a B módulo M, certo? A gente coloca módulo M aqui entre parênteses, tá? E aqui a gente não escreve o nome módulo todo, a gente escreve só MOD, certo? Então a gente vai usar essa notação aqui para denotar esse fato aqui, certo? Então A é congruente a B módulo M se esse M aqui divide esse primeiro rapaz menos o segundo, tá bom? Ok. Aqui a gente tem um exemplo, certo? E eu quis colocar um número negativo aqui para ilustrar mesmo o que acontece na realidade, né? Porque note que A e B aqui eu falei que são inteiros, tá? Então podem ser positivo e negativo, tá bom? Então aqui a gente tem que o menos 17 é congruente a 7 módulo 8. Por quê? Porque o 8, que é o módulo, ele divide a diferença entre esses dois rapazes aqui, né? Ó, note que aqui eu peguei o primeiro menos o segundo, certo? Menos 17 menos 7 dá menos 24 e a gente sabe que o 8 divide o menos 24, uma vez que o menos 24 é 8 vezes o menos 3, tá bom? Então isso aqui é um exemplo, né? De dois inteiros aí que são congruentes módulo 8, tá bom? E agora aqui a gente tem a nossa primeira proposição que estabelece algumas propriedades aí da relação de congruência, tá? Então, aqui sempre a gente fixa o módulo da relação, certo? Da nossa relação de congruência. Então, a gente pega aqui o m, um inteiro positivo, e a gente vai ver que a relação de congruência módulo m, ela vai gozar das seguintes propriedades, ó. A primeira propriedade é essa aqui. Para qualquer número inteiro que você pegar, esse número inteiro vai se relacionar com ele mesmo. Ou seja, para qualquer inteiro A, eu vou ter que o A é congruente ao A módulo M, certo? Ou seja, todo número é congruente a ele mesmo, módulo M. Para qualquer M inteiro positivo aí, certo? Agora vamos para a segunda propriedade, que é essa aqui, ó. Se eu tenho dois números que são congruentes módulo m, né? Aqui eu tenho um A congruente a B módulo m, então eu vou ter a mesma coisa, só que na ordem inversa aqui, né? Isso vai implicar que o B é congruente ao A módulo m, certo? Ou seja, se A é congruente a B módulo m, então B é congruente a A módulo m.
Aí você pode se perguntar, mas professor, isso não é uma conclusão direta? Eu não posso dizer isso já direto a partir da definição? Não, né? Porque na definição a ordem é bastante importante, já que na definição a gente diz que A é congruente a B se o M divide A menos B, né? O primeiro menos o segundo. Então a gente vai mostrar que o M também vai dividir a ordem contrária, que no caso é o segundo menos o primeiro. E isso é muito fácil, né? Mas precisa ser demonstrado, tá? E agora vamos aqui para a terceira propriedade, que é a seguinte. Agora aqui a gente já considera três números, né? O A, o B, né? O B aparece aqui nos dois, e o C, certo? Então, a congruência módulo M vai ter a seguinte propriedade. Se eu tenho que um número é congruente a um segundo número, e esse segundo rapaz é congruente a um terceiro módulo, o mesmo inteiro positivo, né? Note que aqui o M permanece nas duas congruências aqui que eu escrevi, certo? Eu vou poder concluir que o primeiro é congruente ao terceiro módulo M, que é exatamente o que está escrito aqui, certo? Então, se A congruente a B módulo M e B congruente a C módulo M, então eu posso concluir que o A é congruente a C módulo M, certo? Então, agora nós vamos provar essas três propriedades a partir da definição de congruência, tá? Então, vamos lá. Primeira propriedade é essa aqui, né? Eu vou repetir aqui só para a gente ir vendo, né, o que a gente está provando. Essa primeira propriedade aqui é claro, né? Como é que a gente prova que dois rapazes são congruentes, módulo um inteiro positivo? É só a gente ver que esse rapaz menos esse é divisível pelo módulo. Mas isso é claro, né? É claro que um número é congruente a ele mesmo, porque qualquer que seja o módulo que você tiver aqui, esse módulo vai dividir o zero, né? Uma vez que esse rapaz menos esse vai ser zero. E qualquer inteiro positivo aí, que está fazendo o papel do módulo, divide o zero, né? Então, você já pode fixar isso na sua cabeça. Para qualquer número inteiro que eu tenho, ele vai ser sempre congruente a ele mesmo, módulo um inteiro positivo aí, né? Ok, a primeira propriedade é imediata, né? Vamos para a segunda aqui, que também é bastante fácil, né? Que é isso aqui, a gente poder trocar essa ordem aqui, né? Então, vamos lá, ó. Como a gente tem que A congruente a B módulo M, o que que isso significa? Isso significa que o módulo, que é o M, ele divide o primeiro menos o segundo, né? Escrevi isso aqui, tá ok. Só que é o seguinte, né? Se eu tenho que um inteiro positivo divide um número inteiro, então ele também vai dividir menos esse número inteiro, né? Porque isso aqui é o quê? Isso aqui é nada mais, nada menos do que menos 1 vezes o A menos o B. Só que eu sei que o M divide esse rapaz aqui. Então, o M vai dividir tudo isso aqui, certo? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu estou usando o fato de que M divide isso aqui para provar que M divide menos esse próprio número aqui. Na verdade, eu não estou provando, estou só afirmando porque isso é imediato, né? Só que o que é menos esse rapaz aqui? Menos com menos dá mais, então o B fica positivo, né? Digamos assim. E o A fica com sinal de menos, certo? Então eu consigo concluir que o M divide B menos A. Mas se o M divide B menos A, isso significa o quê? Isso significa que B é congruente a A módulo M, né? Ó, B vai ser congruente a A módulo M se o M dividir o primeiro menos o segundo. No caso aqui, o primeiro é o B e o segundo é o A. Então, ficaria M dividindo B menos A, que é exatamente o que a gente concluiu aqui. Tá bom? Então, é simples, né? É simples, tá? Vamos para a terceira e última propriedade, né? Ó, lembrando qual é a propriedade, né? Se eu tenho que A é congruente a B módulo M e esse mesmo B é congruente a um C módulo M, então eu consigo provar que o A é congruente ao C, né? Ou seja, o primeiro é congruente ao terceiro elemento aí que eu escolhi, tá? Módulo M, certo? Então vamos lá. Então vamos traduzir essa informação aqui. Como A é congruente a B módulo M, eu sei que o M divide A menos B. Tá aqui. Agora, eu vou traduzir isso aqui.
Como B é congruente ao C módulo M, eu sei que o M divide B menos C. Tá aqui. Agora, o que acontece? Eu sei que o M divide isso aqui e o M divide isso aqui. Se o M divide esses dois números, então ele também divide a soma desses rapazes, tá? Então eu sei que o M vai dividir A menos B mais o B menos C, certo? Só que aí esse menos B vai cancelar com esse B e vai ficar A menos C. Ou seja, eu concluí que o M divide A menos C. Isso significa que o A é congruente ao C módulo M, né? É sempre assim. O primeiro é congruente ao segundo módulo M. E isso conclui a demonstração do que a gente queria fazer, tá? Aqui só para deixar uma observação, que é o seguinte, tá? Essas propriedades, né, quando a gente vai estudar relações de equivalência e tal, a gente tem algumas nomenclaturas lá, né? E aí, se você for perceber, a propriedade 1 que a gente provou, o que a propriedade 1 diz, né? Ela diz, se a gente disser que a congruência módulo M é uma relação no conjunto dos números inteiros, essa propriedade 1 está dizendo que a relação de congruência módulo M ela é reflexiva, né? Porque a gente tem que para todo elemento de Z, esse elemento vai se relacionar com ele mesmo. O que significa que ele vai ser congruente a ele mesmo, módulo M, o que a gente provou na primeira propriedade, né? A segunda propriedade ela é chamada de simetria, né? O que é a segunda propriedade? A gente provou que se A é congruente a B, então B é congruente a A, né? Ou seja, a gente provou aqui que a simetria acontece, né? Exatamente o que está escrito aqui, tá? Ou seja, isso aqui eu estou trazendo para o contexto lá de relações, né? E relações de equivalência, né? Porque a gente consegue ver aqui que além de ser reflexiva e simétrica, essa relação de congruência módulo M, ela é transitiva, né? Que é o nome que essa terceira propriedade que a gente provou, ela recebe, né? Ó, a gente tem que um elemento se relaciona com o segundo e o segundo se relaciona com o terceiro. E a gente conclui que o primeiro se relaciona com o terceiro, né? Exatamente o que dizia a propriedade 3 para a gente, ó. O primeiro elemento é congruente ao segundo e esse mesmo segundo elemento é congruente ao terceiro. E aí a gente concluiu que o primeiro é congruente ao terceiro. Exatamente o que diz a definição de propriedade transitiva de uma relação, né? Ou seja, a relação de congruência módulo M, ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Se você já estudou relações e suas propriedades, você vai ver que a gente pode concluir que a relação de congruência módulo M é uma relação de equivalência, tá? E com isso eu encerro esse vídeo, né? Ou seja, aqui a gente definiu a relação de congruência módulo M e a gente aí demonstrou as primeiras propriedades importantes aí, né? Que são reflexividade, simetria e transitividade, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.